Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio 17 do Fundacicast. Esse é um espaço para a gente falar sobre educação executiva, sobre a experiência dos executivos que aqui são convidados, sobre as estratégias, sobre a forma como eles têm conduzido a área de vendas nas suas respectivas empresas. A Universidade de São Paulo e a Fundaci têm aí o maior orgulho por esse espaço de discussão, porque isso faz com que a gente possa melhorar os nossos modelos teóricos com a experiência prática dos nossos convidados. Estamos recebendo aqui dois executivos da mais alta importância aí na área de vendas. Os dois são da área de B2B, de vendas industriais. E eu gostaria que eles se apresentassem primeiramente. Tá? Nós temos o prazer de receber aqui o Vinícius Carrossini. O Vinícius ele é líder de vendas da Palinha Soldas. E temos também o Emerson Bento, que é líder também de vendas da Lincoln Elétrica do Brasil. Os dois muito referenciados aí na área de vendas industriais. Então, eu gostaria de deixar aberto aqui o microfone para que eles possam se apresentar. Começando pelo Vinícius. Bom dia Emerson, bom dia professor Paulo. Me chamo Vinícius, então, atuo aí na Palinha Soldas, digo que há mais ou menos uns 24 anos, né? É uma empresa familiar, então, desde que eu me conheço aí, sempre estive nesse meio da área industrial, principalmente no ramo da soldagem, abrasivos. Fiz a graduação na FEA, estive lá e estou fazendo também a minha pós-graduação no MBA também na FEA. Então, um caminho todo voltado para essa área de negócios, também diretamente com a indústria. Hoje atuo lá no Palinha Soldas, principalmente parte administrativa, gestão de e-commerce, mas também dou esse respaldo, esse apoio direto para vendas. Você também está nessa parte de e-commerce? Também. Perfeito. Vocês estão há muito tempo nesse setor? Hoje nós estamos mais ou menos... Acredito que nesse mês de novembro nós vamos completar 2 anos. 2 anos. Então vocês estão começando nessa experiência, né? Começando. E tem aí um bom resultado já? Temos tido um bom resultado, temos, vamos fazer assim, feito descobertas de mercados que a gente nunca imaginou que seria possível. E tem sido muito bom não só no volume de vendas online, mas também na atração de clientes para a loja física. Perfeito. E a Palinha tem quanto tempo de mercado já? Nós estamos há 23 anos, vai completar 24 no próximo ano. Perfeito. Você está lá? Bom, basicamente atuando diretamente, eu frequento a loja, assim, bastante, já vai fazer realmente desde quando eu me conheço por gente, mas atuando diretamente eu tô indo pro meu 7º ano lá. No caso de trabalho infantil. Exatamente. Dentro da lei. Sucessor sofre mais. Vira uma extensão da casa, né? Exatamente, isso é muito bom. Perfeito, Vinícius. Emerson, por favor, apresentação. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Eu sou Emerson Bento, eu tenho 53 anos e eu estou há mais ou menos 30 anos nesse mercado de B2B, especificamente na área de soldagem, né? Mais ou menos metade desses 30 anos como engenharia de aplicação, na parte técnica, e metade na área comercial. Hoje eu estou na Lincoln, que é a maior empresa do mundo na área de consumíveis de soldagem, equipamentos de soldagem e corte. Eu estou há 3 anos nessa empresa e de uma semana para cá eu deixei o departamento comercial e agora eu sou líder de segmento, faço desenvolvimento e engenharia de aplicação, especificamente para o mercado de açúcar e álcool. Perfeito. Qual que é a origem da Lincoln? A Lincoln é americana, ela tem 130 anos de existência. 130 anos, hein? E no Brasil ela está há quanto tempo? No Brasil ela está desde 1986. Tem quase 40 anos, né? Tem, já passou por várias fases, várias crises, etc. Mas ela inclusive adquiriu várias empresas ao longo dos últimos anos aí no Brasil, tem fabricação, então... Onde que fica a fábrica? A fábrica de consumíveis fica em Guarulhos, certo. A parte de serviços fica em Atibaia, que é onde ficava a planta da Kestra, que é uma empresa que ela comprou recentemente. Perfeito. E quais são os segmentos que vocês mais atuam? O segmento que a Lincoln mais atua é o metal mecânico, fabricação pesada. Então, vai desde implementos agrícolas, fabricação de vasos de pressão, fabricação de bens de capital, né, que são equipamentos como caldeiras, grandes equipamentos, destilarias. Trabalhamos muito forte na área de mineração e manutenção e reparo, e também na área de açúcar e álcool. Perfeito. E território é nível Brasil? Nível América Central para baixo, no caso da planta Brasil, porque certo. Como tem fabricação no México e nos Estados Unidos,
a América do Norte é atendida por eles lá, mas Brasil é nível América Central e América do Sul. Tá, perfeito. E você é um líder de segmento, e quais segmentos? No segmento de açúcar e álcool, especificamente. Específico, né? Perfeito. Mas... E é recente também, né? Então tinha Tá. um líder, ele deixou a empresa para outras atividades e eles me tiraram da área de vendas. Eu ficava aqui na região de Ribeirão Preto, especificamente com clientes da área de açúcar e álcool, né? Que são importantes aqui para o mercado nacional, né? Que a região, ela tem essa característica, uma né? referência. E agora eu estou como líder de segmento, dando apoio para os vendedores da área de açúcar e álcool. Mas isso, Latinoamérica e Central? Não, nesse primeiro momento é Brasil. É Brasil. No meu caso, tem uma pessoa que vai, por enquanto, ficar com América Central e América do Sul, menos Brasil, para poder dar seguimento em alguns trabalhos que já está em andamento. Mesmo assim, do Oiapoque ao Chuí, tem... tem chão aí, hein? Mudou um pouquinho o tamanho da região, né? Mas perfeito. Bem, aproveitando que a gente começou a conversar com o Vinícius aí, a questão da sucessão, né, de estar muito tempo no mercado, o Lincoln mostrou a experiência dele aí, longínqua também. A primeira coisa que se pergunta é, você está num setor onde a capacitação técnica, mas também a questão do preço é uma referência na hora das negociações, né? Que são negociações mais complexas, são vendas industriais. Como é que se foge da questão do preço, já que estamos falando de um setor que tem as margens bem apertadas? Como é que se vende valor para esse tipo de segmento? Quer começar? Fica à vontade. Então, vamos lá. A característica principal da Lincoln, isso nível mundial, não é entrar no commodities onde só o preço faz diferença. Perfeito. Essa é a forma de atuação dela na Ásia, na Europa e nas Américas. Perfeito. Tá? Então, assim, ela pensa em produtos que tenham um diferencial de valor agregado para a aplicação do cliente, ela prepara o time de vendas para conseguir identificar e mensurar junto ao cliente esse valor, desenvolve um relacionamento de confiança para ela poder não ficar só na briga de preço. Embora esse mercado seja um mercado de commodities, mas mesmo dentro do mercado de commodities existem camadas, né? Onde tem clientes que simplesmente não conseguem ver o valor agregado de você ter menos retrabalho, você ter menos desperdício, e tem uma boa faixa de clientes que faz esse tipo de conta, né? E então, eles, embora exista uma briga séria de preço, eles buscam por soluções onde tenha menos retrabalho, onde tenha uma assistência imediata quando você tem um problema técnico, ou um parceiro que consiga desenvolver uma solução que ainda não existe para um caso específico. Então, essa é mais o foco de trabalho da Lincoln. E como é que você diferencia esse cliente? É pelo tamanho, é pela profissionalização dele? Quem mais investe nessa parceira? Cliente mesmo. É do cliente. Cultura do cliente. Então, assim, a gente atende clientes que fabricam exatamente o mesmo produto, que estão exatamente no mesmo mercado e culturalmente, então, inclusive até na maneira deles venderem o produto deles, eles têm essa característica. E aí você vai, visita, oferece, conhece, tenta identificar, e aí você vai, vamos dizer assim, identificando a cultura do cliente e vendo o quanto é viável você continuar um trabalho lá ou não, pela característica do cliente mesmo. Então, eu atendo muito cliente que é fabricante de caldeira. Evidentemente, eu não vou citar nomes. Sim. Mas tem aquele que sempre pega pela norma de classificação do produto que ele quer, cota online via plataforma, pega o menor preço e compra, e tem o cliente que busca solução, que procura o melhor produto, que procura um produto onde ele vai ter menos retrabalho e que gera confiança para o cliente final dele. Então, essa é uma questão de caso a caso mesmo. Perfeito. Vinícius? Nosso caso já cai para uma outra área, né? Porque nós temos atendimento B2B, nós temos B2C, a gente tem e-commerce. Mas falando necessariamente do B2B, nós somos um comércio varejista, então a gente tem que atender todos os públicos, né? Então lá a gente não pode, por exemplo, falar assim, não, o meu é isso aqui. Mas o que a gente tenta fazer para fugir dessa, vamos falar assim, dessa guerra de preço, né? Eu trago comigo uma máxima que eu até ouvi de um professor uma vez, que ele fala assim, olha, as pessoas não querem coisa barata, as pessoas querem coisa boa, num preço relativamente que elas consideram justo. Sim. Então, o que eu acredito que é essencial? Primeiro é nós termos um time de vendedores que consiga fornecer essa informação. Olha, esse preço aqui ele é assim porque esse produto ele tem uma classificação, como o Emerson colocou, ou isso aqui é um maquinário que você vai comprar, mas ele vai te durar 10, 15 anos. Então, não é uma coisa descartável, vamos assim dizer. É claro que às vezes
nós precisamos fazer um trabalho que eu acho que não é nem de ensinar, é de catequizar. Porque parece que as pessoas olham no bolso, é isso aqui. Então, às vezes, você tem que fazer o vendedor, ele não pode só tirar o pedido, ele tem que ser aquele cara que faz o trabalho de consultor. Então, ele vai, ele conversa, ele dialoga, consultor, terapeuta, pai, explica. Então, acho que para fugir dessa questão de vendas, até por conta de ser mesmo, né, uma coisa comoditizada, e a gente vê como tem aumentado muito o volume de importações diretas, a disponibilidade fica cada vez maior. Às vezes você vai fazer entrega em empresas, por exemplo, você fala, mas que marca é essa, cara, que esse cidadão está usando? Então, aí é esse processo mesmo. Você fala, olha, mas você tem certeza? É isso que você quer? E aí é mais um passo que a gente precisa dar, que é nós, enquanto comércio varejista, tá próximo do nosso cliente. Ou seja, isso aqui pode... O produto seu, às vezes, que você está pegando está mais barato, mas eu tenho entrega na hora que você precisa, eu tenho o apoio técnico de parceiros como o Lincoln, que na hora que você precisar vão estar ali. Então, é criar diferenciações, né? Sim. Então, dá para fugir. Quer dizer, olhar o preço sempre vai ser uma lógica pelo lado do consumidor, mas ele não vai ser aquela variável decisiva no algoritmo. Dá para ter outras variáveis, mesmo no mercado B2B, que é o mercado de compra técnica, que você consegue trabalhar melhor o valor. É isso que eu entendi. Exatamente. Isso eu acho que em todas as camadas, né? Mesmo nós, como pessoa física, a gente não compra sempre o produto mais barato. Nas decisões mais simples. Se você vai no supermercado, entrar numa gôndola, tem um arroz por R$10 e um por 5, se você não conhece aquela marca, você não, né? Muitas vezes você não vai arriscar. Embora existam famílias que vão lá, vou comprar o mais barato. Então, tem camadas, né? E a indústria não é diferente. Acho que a indústria ela ainda tem uma preocupação um pouco maior com o retrabalho, com a imagem dela, pelo que ela está entregando com o cliente. Então, é até um pouco menos complicado, assim. É um insumo, né? Quer dizer, se o insumo for ruim, a entrega é ruim, ela perde dinheiro, ela né? perde dinheiro e, assim, não tem muito como você explicar. Eu montei um equipamento, o equipamento deu problema. Não adianta ela falar, mas o arame que eu usei para fazer... O problema foi a do marca Emerson. que eu comprei. Né? Exato. Então, existe ainda essa preocupação também. Tá. Mas tem empresas que optam por correr o risco e você tem que aprender a identificar, mas acho que boa parte das indústrias ainda tem essa preocupação. Perfeito. E aí, aproveitando também que o Vinícius tocou no ponto aí do e-commerce, né? E a gente tem assistido hoje em vendas o uso cada vez mais massivo de tecnologia. Quer dizer, não só em vendas, né? A empresa como um todo usando a tecnologia, inclusive agora com a entrada da inteligência artificial generativa ou de construção de algoritmo, isso está se tornando cada vez maior. Mas vendas ainda é muito reticente ao uso da tecnologia, né? A gente ainda gosta muito do olho por olho. Não a gente, o cliente ainda gosta muito do olho por olho. Como é que vocês veem esses dois momentos aí que a gente está vivendo em vendas? Eu acredito que a evolução da inteligência artificial e do uso da tecnologia, ela é uma ferramenta para ajudar se for bem utilizada. Então, eu vejo com muito bons olhos. Mas existem clientes que são reticentes, né? Nosso papel é entregar para o cliente aquilo que ele entende como valor. Certo. Né? Eu tenho clientes que não gostam de ser visitados quando ele não tem um problema para ser resolvido. Ainda são a minoria. Mas no caso desses clientes, o uso de inteligência artificial, de plataforma de tecnologia, de canais, né, tecnológicos para poder se comunicar com ele, ajuda muito. Né? Então, isso está mudando muito rápido. Há 10 anos atrás, você tinha que fazer uma visita semanal numa determinada usina, você tinha que estar presente, senão você não mantinha um relacionamento. Certo. Hoje, e eu posso falar isso por experiência, por ter trabalhado com engenharia de aplicação como engenheiro de indústria de fabricação, o dia a dia ele é muito sufocado, os times são muito reduzidos, né? Você não tem mais condição de um engenheiro de aplicação receber 20 fornecedores numa semana. Né? Precisa ter um agendamento e normalmente você precisa ter alguma coisa de interesse para conversar. Aquela visitinha de, oi, vim ver como é que você está e tomar um café, hoje é cada vez menos bem visto, né? Certo. Então, assim, o planejamento da visita, o objetivo daquilo que você vai discutir ou oferecer, ou o market share que você vai fazer, isso é cada vez mais importante.
E, em paralelo com isso, você usa ferramentas de apoio, como a ferramenta de tecnologia, como plataforma de comunicação, esse tipo de coisa, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que 90% das minhas conversas com eles são pelo WhatsApp. E aí, quando ele tem um problema específico, quando ele quer que eu veja alguma coisa para ajudar a desenvolver uma solução, ele agenda, e se você chegar lá para visitar na portaria sem agendamento, você não é atendido, né? Então, eu vejo isso como uma ferramenta que ajuda muito. Desde que seja bem utilizado. Uma não substitui a outra, elas se complementam. Tá. E a sua equipe de vendas tem isso aí também como prática. Exatamente, né? Tá. Então, assim, todo vendedor tem na sua região lá clientes que querem te ver toda semana, que quer tomar um café contigo, quer que você pergunte como vai, as coisas e tal. E tem cliente que está tão focado no dia a dia dele, em aumentar a produtividade, em aumentar a eficiência, que ele só vai te atender quando ele tiver alguma coisa para discutir. Eu preciso aumentar a produtividade em tal gargalo que eu tenho, ou eu estou com um problema técnico em tal situação, preciso de ajuda. Então, você vai, vamos dizer assim, acostumando à demanda que o cliente te impõe. Né? Perfeito, Emerson. Vinícius. Eu venho de uma escola, o Emerson conhece meu pai há mais ou menos uns 30 anos. 30 anos, aproximadamente. Né? Nossa senhora. Eu venho de uma escola do meu pai que o meu pai fala que todo mundo que chega na loja ele quer conhecer. Ah, é? Então, por exemplo... Até hoje? Até hoje. Pessoal que... Cliente menos, mas principalmente representante, fornecedor, que passa lá para ver como tá, tomar um cafezinho. O meu pai é da escola que recebe. E isso gera bons frutos também, claro, né? Claro que o tempo é cada vez mais... Só que nós temos, por exemplo, essa nova realidade com tecnologia, que é WhatsApp, e-mail, e-commerce, telefone... Tá. Telefone nem tanto, mas... menos, cada vez menos. Cada vez menos. Ligação, então... Nossa, não me liga não. Mas tem essas tecnologias que, vamos dizer assim, elas nos deixam mais próximos, porque a comunicação é mais rápida, mas ao mesmo tempo ela tira esse olho no olho. Então, aí foi até a questão que a gente realizou nesse último dia de 24, para a linha solda, junto com a Lincoln, o que a gente fez? Eu falei, até conversei com meu pai, falei assim, vamos fazer o seguinte, nós estamos com essas novas realidades. Acontecia que muitos dos nossos clientes a gente conhecia via digital, mas não conhecia no olho. E aí a gente falou, então vamos promover. Junto com a Lincoln, a gente promoveu um evento lá no Hard Rock, foi muito legal. E foi uma oportunidade de fazer o quê? Trazer esses clientes que a gente só conversa virtualmente para que a gente pudesse ter esse contato. Dar um rosto para os nomes. Né? Exatamente. Então, nesse processo todo, até convidar o cliente, nós levamos os convites pessoalmente. Então, é legal a experiência de encontrar e falar assim, nossa, então você que é o fulano, é com você que eu converso todo dia. Então, e esse contato, vamos dizer assim, na hora que o cliente tem um aperto numa solução que ele precisa, ele vai falar assim, eu preciso de alguém que vai resolver. Ele fala, eu tenho um vínculo mais próximo com o pessoal daquela empresa. Então, eles vão na gente. Uma confiança maior estabelecida. Né? Gera credibilidade, gera esse contato. Então, acho que, vamos dizer assim, o olho no olho não resolve o problema, mas ele vai deixando caminhos abertos. Estabelece, né? Confiança. Então, seu pai adorou esse evento, né? Eu tenho conversado com todo mundo. Pelo amor de Deus, ele não parou. Não parou. Mas todos nós, né? Foi ótimo o evento, foi ótimo. Foi fantástico. A ideia é muito boa mesmo. Perfeito. E seu pai gosta do olho por olho. E você? Outros caminhos. Eu gosto de ver os processos rodando. São gerações diferentes, né? Isso. Porque o olho no olho, ele gera, de certa forma, vamos dizer assim, a dependência de quem está olhando. Então, se eu tenho um cliente que ele tem uma relação boa, porque sou eu, vamos assim dizer, na hora que eu não consigo estar ali, esse cliente vai permanecer junto da minha empresa. Então, eu sou mais a cabeça do estabelecimento dos processos, né? A engrenagem rodar sem precisar que alguém fique lá, vamos dizer assim, que ela rode sozinha, claro, mas que não dependa 100% da minha mão mexer. Então, mas eu gosto do olho no olho também. Eu acho que fica bacana a resposta de vocês dois, porque complementa, né? Porque o que Emerson falou, que o olho no olho é importante, a visita é importante, mas ela tem que ter planejamento, ela tem que ser só necessidade do cliente. Não tem mais essa, trouxe um bolinho aqui para tomar café. Quer dizer, não existe mais isso. A tecnologia também fez com que a gente tivesse, primeiro, menos tempo, porque você resolve mais problemas hoje do que no passado. A tecnologia acelerou. E segundo, você resolve várias coisas que são mais frequentes, são mais corriqueiras, não agregam valor pela tecnologia. Mas quando é para resolver mesmo, tem que ser uma relação pessoal. Um gargalo, um problema, essas coisas não tem automatização para isso. Né? Aí a relação pessoal que faz efeito, que foi o que você falou, né? A importância aí de estar próximo, de saber que ele pode contar com você, de saber que dá para fazer
algum tipo de serviço rápido quando você aciona, e aí não tem tecnologia que consiga. Não dá né? para automatizar. Até porque pela tecnologia você vai para o suporte, aí tem um SLC lá, 3 horas para atender, né? Aí você pega o telefone e fala, né? Aí não tem jeito. Perfeito. Vocês estão na área de vendas industriais, e aí tem uma relação, Emerson é até mais ligado com a área técnica, né? Tem uma relação aí, que é uma relação que sempre foi muito conflituosa, que é operação e vendas, né? Vendas reclamam da operação porque não tem produto para entregar porque atrasa, a operação fala que vendas vende o que não tem, embora isso já está sendo muito reduzido. Né? Como é que vocês veem a relação com a operação hoje na indústria? Qual que é a opinião de vocês? Qual que é, não é a opinião, qual a experiência de vocês? Né? A Lincoln, como ela é uma empresa de 130 anos, ela tem processos já bem estabelecidos de market share. Né? E, evidentemente, ela trouxe essa expertise para o Brasil e isso vem evoluindo cada vez mais. É óbvio que o Brasil, ele não, por característica mesmo, né, pelo tamanho e pela economia nossa, não é um país onde você consegue fazer um planejamento extremamente assertivo como alguns países da Europa. Por exemplo, eu já trabalhei para uma empresa francesa que fazia planejamento de investimento e budget de vendas para 10 anos. Nossa. Década. Né? Nossa. Porque o mercado lá é extremamente estável, o crescimento é extremamente previsto. Né? Então, é possível você fazer um planejamento assertivo para uma década. No Brasil, não é possível fazer. Mas já melhorou muito, se você for comparar, por exemplo, com o mercado na década de 90. Né? Então, participei dessa evolução, estava no mercado já na década de 90. Então, hoje em dia já é bem mais assertivo o planejamento. Hoje em dia o cliente já entende que as informações de market share que eles passam, né? Olha, ano que vem vou fazer um investimento, vou comprar uma caldeira, ou vamos ter uma unidade nova, ou como está acontecendo com algumas empresas aí, algumas de açúcar e álcool estão tomando a decisão de instalarem plantas para fabricação de álcool de milho, né? Perfeito. Então, assim, essa comunicação hoje ela é bem mais uma via de duas mãos. Antigamente meio forte, mas na década de 90, você meio que precisava insistir muito para ter essa informação, para poder se planejar, para poder prever uma demanda. Hoje, até porque ninguém tem tempo para lidar com o imprevisto, hoje o cliente final ele sabe que dividir essa informação contigo é melhor para ele, porque senão ele vai ter que esperar por um prazo de entrega que não estava previsto. Né? Tá. Então, hoje é bem mais tranquilo. Né? Então, por exemplo, o nosso planejamento para entre safra do ano que vem está praticamente pronto. Nossa. Porque a gente tem a informação das usinas que vão fazer ampliação, mas que vão fazer somente manutenção e reparo. Certo. A partir disso, dá para você fazer uma previsão mais assertiva do que você tem que ter ou que não tem que ter daqui 8 meses no teu estoque, né? Certo. Então, existem exceções, às vezes surge uma demanda que não estava programada, né? Mas hoje é mais tranquilo, né? E essa informação, a área comercial é que traz... Essa informação, periodicamente, né? Na formação do budget, a área comercial discute com a área de planejamento. Né? Certo. Então, isso é uma rotina que, ao longo dos anos, vem sendo criada. Perfeito. Vinícius. Eu não sei da década de 90, mas do que eu percebo hoje, até dos desafios que o senhor colocou, eu acredito que o Emerson colocou a palavra comunicação, acho que é muito forte. A necessidade dessa comunicação ser muito clara. Né? Operação, vendas, e aí também já entra aquele outro critério do time de marketing também, né? Isso é marketing, isso vamos colocar. Né? Mas eu acredito que essa parte de comunicação deve ser muito forte e os recursos tecnológicos nos ajudam, né? Hoje você consegue colocar, por exemplo, às vezes a informação dentro de um CRM, daquilo que o cliente te colocou, então até fazer essa... E isso tudo ajuda a tornar mais previsível, né? Mas eu acredito que tenha melhorado, vamos colocar dentro desse contexto, né? Esses desafios eu acho que vão surgindo. Agora, tem um outro desafio que aí surge, que eu acho que o Emerson também conhece, que é a dificuldade, porque a gente pode falar assim, o lado técnico e o lado comercial. Mas o lado técnico está cada vez mais difícil você encontrar pessoas para ampliar esse time, né? Então, por exemplo, uma das saídas que nós utilizamos é nos amparar junto com empresas que tenham, por exemplo, a Lincoln.
Às vezes eu, dentro do meu time, uma solução que é mais específica, por conta de eu ter um varejo mais amplo, eu não consigo oferecer essa solução. Mas aí eu tenho a parceria com a Lincoln e aí, o Emerson, algum técnico Lincoln, pode ir até o meu cliente e dar esse suporte. Então tem esse critério. Mas eu acho que a comunicação, ela consegue ir resolvendo dentro desse contexto essas dificuldades, assim, né? Claro que dentro da Lincoln, eu imagino que seja muito mais difícil, é um time muito mais amplo. O grande desafio não é você prever o que o mercado ele vai utilizar. Hoje é muito mais simples você fazer isso. O desafio é que você quer aumentar a sua participação no mercado. E aí você não tem um histórico de venda num determinado produto ou numa determinada aplicação que o pessoal do comercial, junto com a área de desenvolvimento de engenharia de aplicação, às vezes está há 2 anos tentando desenvolver uma solução. E aí, se não tiver uma comunicação legal com o setor de planejamento, a hora que você consegue aprovar uma determinada aplicação ou desenvolver um determinado produto novo, onde você não tinha participação, você acaba morrendo na praia porque não teve comunicação com o setor de planejamento e aí, justo a hora que o cliente precisa, você não tem o produto. Né? Então, eu acho que o maior desafio é esse. Dentro daquele mercado que você já tem estabelecido, dentro do seu percentual de participação de um determinado mercado, é extremamente simples você prever. Tá. Agora, o objetivo de toda empresa é aumentar a sua participação no mercado em que ela atua. Né? E é para isso que a área de desenvolvimento, engenharia de aplicação está junto com o pessoal de compras desenvolvendo novas soluções e tentando ou ampliar a participação dentro de um cliente ou conseguir clientes que ele ainda não tinha no seu hall. Né? E aí, quando acontece isso, essa comunicação com antecedência é extremamente importante, porque senão você despende desenvolvimento, gasta dinheiro, faz a aprovação, cria uma expectativa no cliente, aí beleza. Então, a partir do mês que vem, eu vou usar a tua solução. Ah, não, mas para eu te entregar, eu preciso de 90 dias. Né? Então, eu ainda acredito que o maior desafio é nesse crescimento do seu market share. Mas isso é interessante, até a questão da inteligência de mercado também, né? Que geralmente o time de marketing faz. Mas olha como é legal o que o Emerson mencionou. O cliente fala, o cliente comunica, tal época eu vou precisar disso. Já se prepare, vamos assim dizer, né? Pode ser que ele, no meio do caminho, venha com outro fornecedor, mas se tudo correr bem, se tudo acontecer, vamos tem uma dizer demanda assim, ali, né? Tem uma demanda ali e você já consegue se preparar, né? Então, essa relação com o cliente é muito importante, porque você não fica às escuras. Você sabe que tem um caminho ali que você pode seguir. Tá, a gente, resumindo, posso falar que é processo, operação e vendas, supply, no seu caso, e vendas, é processo, tecnologia e comunicação. Sendo que eu acho que o mais importante pilar é você saber, dentro do processo, que a comunicação vai percorrer o caminho correto, né? Chegar no lugar correto. Perfeito. Ou seja, tem um tripé aí para que a gente reduza essa área de atrito e reduza conflito. Né? Lembrando que nós estamos num país onde o mercado não é extremamente estável, que não tem um crescimento previsível, né? Então, assim, tem um desafio em função disso. Né? Sim. Mas eu sinto que é cada vez menor em função da utilização do processo da comunicação. Vai tornando mais estável, né? Pelo menos internamente, né? Pelo menos internamente. Perfeito. O próximo tópico era para a gente conversar sobre previsão de demanda, mas a gente já fez até um bate-bola, juntou os dois itens num só, né? Um ponto que eu acho importante, principalmente na questão industrial, é a questão do centro de compras, né? Como é que é a área comercial, e pensando também no varejo, mas mais no B2B, como é que vocês identificam o centro de compras? Quem que é o decisor? Quem que é o sujeito, que é o usuário, que eu vou discutir a questão técnica? Né? Quem que é o comprador, que eu tenho que discutir a questão de custo? A área de vendas de vocês tem isso como norte? Vocês treinam eles para isso? Aí é onde entra o olho no olho. Não tem como, porque existem características extremamente diferentes em fabricantes da mesma linha de produto. Né? Existem empresas onde quem manda é o supply chain, quem é o decision maker é o supply chain. Existem empresas onde é o usuário, existem empresas onde é a engenharia de aplicação, existem empresas onde é a engenharia do produto, é o cara que faz o design do produto. Né? Então, assim, isso não tem uma regra. Então, talvez o maior desafio de vendas hoje é ser assertivo nessa identificação e no desenvolvimento do relacionamento com esse decision maker. Bacana isso, hein? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Na ordem, assim, porque o setor de vendas tem vários desafios, mas eu acredito que é o maior desafio hoje para B2B.
Perfeito. E vocês treinam o seu vendedor para ter essa identificação. Exatamente. O vendedor, vamos dizer assim, ele tem que ter um olho clínico, né? Uhum. Para saber se a especificação do produto vai sair do usuário, se vai sair da engenharia de aplicação, se ela vai ser feita lá no final, na hora no supply chain, né? Uhum. E em todos os casos, você tem como mostrar o valor agregado que o seu produto tem, a diferença de retrabalho, a confiabilidade, em todos, não importa em qual departamento esteja o Decision Maker, você tem como desenvolver um relacionamento e mostrar o valor da marca, né? Mas o maior desafio é você identificar e dependendo do processo, a área onde é o Decision Maker dentro da mesma empresa pode mudar. Né? Então, por exemplo, às vezes você tem na mesma empresa lá uma aplicação de produção e uma outra aplicação de reparo e manutenção, que são as duas importantes em termos de demanda e de valor agregado da venda. Sim. Em alguns casos, uma dessas áreas é feita num determinado setor, a decisão, e outras em outra. Então, você tem empresas, por exemplo, que fabricam produtos de diferentes mercados. Né? A mesma empresa fabrica, sei lá, uma destilaria e fabrica um equipamento que vai na área de mineração, que não tem nada a ver com a área de açúcar e álcool. Sim. Às vezes, a decisão da homologação do produto ou até da preferência de compra mesmo é feita nesses diferentes produtos em áreas diferentes. E o vendedor, às vezes, atende os dois. Muito comum, se estão na mesma empresa, ser atendido pelo mesmo vendedor. Né? Perfeito. Às vezes não, mas é mais comum. Perfeito. Vinícius. Isso que o Emerson colocou, a gente encontra bastante mesmo, né? Às vezes, e aí vem a maneira de você trabalhar bem o cliente. Pelo menos para nós, existem dois contextos, né? O cliente que você vai atrás e o cliente que chega até você. O que chega até você é ótimo. É o grande presente, é a grande bênção que Deus nos concede. Então, esse cliente você não pode perder. Só que às vezes chega um cara que, no nosso caso, por exemplo, um é da parte da solda, o outro é só a parte do polimento. Então, chega o cara da solda, o do polimento não está contigo ainda. Tá. Então, aí é o caso de, pintou identificar oportunidade. onde é. Vai. Porque a captação de cliente é um processo complicado, né? Desenvolver a confiança. Então, se a pessoa bateu na sua porta, não dá para perder, né? Vamos assim colocar. Então, a orientação é busca quem que é, caça a agulha no palheiro. Quem é que toma a decisão, quem é que fala. Porque nós temos clientes que têm, e o Emerson deve saber que isso acontece muito. Não, eu quero que pegue ali. E isso ainda acontece muito. Mesmo sendo B2B, porque a venda B2B é mais técnica, mas o comportamento do consumidor nem sempre é o que está no livreto. Nem sempre ele lê o manual. De maneira alguma. Então, às vezes, não, pega lá que lá eu sei. Então, tem clientes que dão essa preferência. Ainda existem grandes empresas, estou falando de empresas de 2, 3, 4 mil funcionários, onde quem toma a decisão é o dono. E ponto. Né? E existem empresas onde o maior influenciador da aprovação de um determinado produto é o chão de fábrica. Olha só. Existe, é uma característica. Cada empresa tem a sua cultura. Né? Sim. Então, você tem que identificar isso e trabalhar, né, onde, vamos dizer assim, você acredita que vai ter mais resultado. Né? Mas, por exemplo, o chão de fábrica é muito importante, porque hoje a gente tem, por exemplo, departamentos de compras que são bem voltados para o processo de compra. Mas o domínio do processo técnico não tem. Então, eles coletam muito a opinião de quem vai fazer o uso. Então, nem sempre o comprador... Então, aconteceu recentemente, um dos nossos principais clientes teve uma troca de comprador. E aí, o vendedor já foi lá, já se apresentou, já fez toda... Por quê? Porque essa pessoa que ela chega, mas ela não tem o conhecimento naquele momento de todo o processo de produção. Sim. E a gente atende praticamente todo o processo daquela empresa. Então, o que a gente precisou? Peraí, já vai lá, já apresenta, fala isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque na hora que caiu, vamos supor, o pessoal pediu tal item. O comprador falou assim, o que é isso? Deixa eu perguntar lá. Então, ele vai inventar. Vira a referência dele. Para quem ele vai perguntar, se você souber antes, é melhor, né? Lógico. Então, essa questão técnica, né? Então, tudo isso... Ele tá vai interligado, variando muito. Vai variando muito. O importante é você tentar manter um relacionamento bom em diferentes espaços, diferentes nichos das empresas, para que na hora que você precisar, todos eles lembrem de você. Né? Isso é importante também, porque isso às vezes muda. Então, por exemplo, tem às vezes uma empresa onde o comprador não tem conhecimento técnico e não se sente
obrigado a ganhar esse conhecimento, porque ele Tá. confia no decision maker que está lá na base, que é o solicitante. Tá. Só que isso pode mudar. De uma hora para outra, o gerente de compras pode ser trocado e ele pode ter uma outra filosofia de trabalho. Né? Certo. Então, é sempre importante você ter um bom relacionamento e conhecer bem todos os departamentos Uhum. e identificar naquele momento quem está atuando como principal decisor. Decisor. Mas isso pode mudar Uhum. e é orgânico, né? Muda, né? Tá. E a equipe de vendas está monitorando isso o tempo inteiro Tem que também. ficar monitorando o tempo inteiro. Tá. Não tem, assim... É um outro grande desafio do setor de vendas, é ter essa informação, né? Uhum. Nesse cliente hoje está acontecendo isso. Aí, se mudar pela proximidade, pelo relacionamento, ele tem que começar a busca de novo pelo caminho, né? Para chegar no negócio. Perfeito. Tá. E os desafios profissionais em vendas, na opinião de vocês? O que hoje a gente tem para essa nova leva, ou para os mais antigos que ainda estão no mercado, né? Que desafio vocês veem como nos próximos 5, 10 anos? Você que é mais novo. Olha, o que eu imagino e que eu tenho tentado projetar para a gente já estar alinhado nisso é, primeiro, acho que o uso da inteligência artificial. Eu acredito que o uso da inteligência artificial como um respaldo para o time de vendas. No sentido de que eu penso assim, como a gente já comentou, né? A pessoa cada vez mais técnica se torna cada vez mais difícil. Então, a gente, pelo menos, tem que correr para alguns outros lados. Então, vamos colocar dentro da área da soldagem. O Emerson sabe, são detalhes, são peças. Então, uma tocha não é uma tocha, ela é composta por vários mecanismos. Então, talvez eu tenha que pensar já em projetar que a minha estrutura possa suportar um vendedor que vai se capacitar dentro da minha empresa, não que chegue capacitado. Certo. Então, eu posso, por exemplo, eu penso de utilizar artifícios, recursos, tecnologia, para que na hora que o cliente pergunte, talvez eu não sei se eu vou ter a pessoa que vai dar a resposta, mas ela tem uma base de dados, ela tem uma inteligência artificial. Sabe onde procurar. Sabe onde procurar. E não uma inteligência artificial, por exemplo, que a gente tem feito um desenvolvimento lá, junto com os recursos da Google e tudo mais, não jogando na internet, porque na internet é cheio de informação errada. Alimentado pelos catálogos, pelos materiais. Com uma base de dados confiável. Então, qual que é a ideia? Fornecer cada vez mais instrumento bom na mão dos vendedores. Né? Eu acho que isso é importante, e também que a gente consiga cada vez mais fazer integração de canal, né? Então, que consiga, por exemplo, pegar o cliente que é do e-commerce, viu que esse cliente no e-commerce teve uma recorrência, o vendedor já ia atrás dele, ter essa integração, comunicação, pesquisa. Eu acho que o caminho, ele tem... O grande desafio é não permanecer isolado. O vendedor tem que estar integrado com o time de marketing, integrado com essa parte com os recursos que ele tem mesmo, né? Acho que isso é uma coisa que vem pela frente aí, que a gente precisa estar bem alinhado. Ou seja, a tecnologia sendo utilizada para informação desse vendedor e para formação também, né? E a questão do omnichannel, aí, você buscar esses canais integrados para que você possa reforçar a inteligência de mercado mesmo, né? Isso, porque até que você falou da tecnologia, não é... E aí eu vejo muitos gurus na internet que querem vender. Você não vai precisar de vendedor, coloca essa inteligência. Eu não quero que eu não tenha vendedor, eu quero que o vendedor saiba utilizar desses recursos. Como... Que é um vendedor mais eficiente, melhor preparado, com as ferramentas certas na mão. Perfeito. Não é a substituição por si só, não é possível fazer isso. E isso é que muita gente tem vendido, né? Não, esse chatbot aqui, essa inteligência, ele substitui 10 vendedores. Pode ser no mercado específico, não no B2B. Sim. E o que mais, além de tecnologia? O grande desafio do vendedor hoje é saber identificar a dor do cliente. Para ele fazer isso, ele precisa ter ou todas as ferramentas disponíveis, ou uma comunicação muito boa com o setor de desenvolvimento, de engenharia de aplicação. Né? Porque não adianta você oferecer uma solução muito boa para o cliente que não é uma dor dele. Esse é o grande desafio. Né? Então, por exemplo, quem trabalha com linha de produção sabe muito bem o que é um caminho crítico. Né? Que é aquela operação específica que, se ela aumentar ou diminuir, ela aumenta ou diminui o delivery time da entrega do meu produto. Né? E existem várias outras operações em paralelo com isso que eu posso triplicar a minha produtividade. Que o que eu vou ganhar com isso? É deixar a peça mais tempo parada na hora dela ser usada. Né? Então, assim,
esse sentimento e o conhecimento para conseguir identificar essa dor do cliente talvez seja o grande desafio. Tá. Então, assim, você pode ter vários processos com muita tecnologia, muito eficientes, né? Mas onde isso se encaixa para diminuir um gargalo do meu cliente? Onde isso se encaixa para transformar a fabricação do meu cliente mais eficiente ou diminuir o prazo de entrega dele, né? Então, assim, como engenheiro de aplicação, trabalhando do outro lado da mesa, muitas vezes eu recebia visita, cara, e o vendedor falava assim, olha, sabe aquela operação de furação ali? Eu consigo triplicar a sua produção. Aí eu pensava assim, puxa, e aí a minha peça vai ficar 2 semanas a mais parada. Porque eu só vou usar ela na última operação de montagem, na hora de entregar o produto, ou lá no campo, na hora que eu estiver instalando o equipamento, né? Então, esse talvez seja o maior desafio, é saber identificar onde é o caminho crítico, onde é a dor do cliente, quais são os gargalos dele. Saber ouvir o cliente, porque muitas vezes ele sabe do problema, mas também ele não sabe do que ele precisa, né? Então, esse é o principal desafio. E para isso, cada vez mais, o setor de vendas, ele tem que se valer das ferramentas, desenvolvimento, tecnologia, e da comunicação com o pessoal da engenharia de aplicação, de desenvolvimento, que tem dentro da empresa para dar suporte para esse tipo de coisa, né? Então, o vendedor hoje, ele não deve mais ser só aquela pessoa que tem técnica de negociação. Tem que ter essa visão um pouquinho mais ampliada. Perfeito. Ou seja, além da tecnologia, né, a tecnologia para informação e para desenvolvimento, a gente também tem o foco no cliente e não o foco no produto. Entender o negócio do seu cliente, entender a aplicação do seu cliente. Tá? Ou seja, ele tem que ser desenvolvido não só no produto que ele vende, mas também na perspectiva do cliente que ele possui. Exatamente. Tá? Então, assim, às vezes eu tenho uma solução para aumentar a produtividade de uma determinada operação. Quanto isso é importante para o meu cliente? Está no caminho crítico dele? Por que eu vou fazer um investimento numa coisa que não vai aumentar a minha linha de produção? Não vai diminuir meu prazo de entrega, né? Então, o cliente tem que entender um pouquinho da operação do cliente, principalmente com foco em identificar quais são os gargalos, qual é a dor do cliente e conhecer os seus produtos para saber onde está a solução. Essa concepção do caminho crítico é boa. Isso é resolver o problema do cliente. Está numa linguagem de engenharês, mas é algo que se aplica muito a vendas. Mas assim, é uma coisa que o vendedor tem que entender. Às vezes é muito difícil para um vendedor que tem uma solução excelente oferecer para o cliente não dá nem atenção. Mas por quê, né? O meu produto é muito melhor, ele é muito tão mais animado, rápido, mas não é a dor do cliente. Exato. Não vai aumentar a produtividade dele, não vai diminuir o prazo de entrega, não vai diminuir o retrabalho. Então, né? Se eu chegar com uma solução que está dentro do caminho crítico e vai afetar isso, aí... Você tem toda razão, porque muitas vezes a gente recebe alguém com uma solução e ele começa a falar da solução, você fala, puta, mas esse problema eu já sei, esse problema... mas isso para mim não é nem problema, né? Exatamente, sabe? Olha, você pode diminuir em 10 horas, tudo bem, tem lá o custo hora homem e tal, beleza. Mas nesse momento, o que é mais urgente para mim é a operação X. Exato. E às vezes sua empresa não está com a maturidade para aquela solução, quer dizer... Exatamente. Eu sei desse problema, mas eu não tenho como desenvolver maturidade tecnológica. Ou isso aí na minha escala de preocupação está em 10º lugar. Exato. Eu vou resolver isso depois que eu resolver X, Y, Z e tal. E fica pior quando ele traz essa solução, você diz que não é a solução que você precisa. Aí há uma insistência. Exatamente. Aí fica pior. Fica pior. E quando a pessoa voluntariamente chega e fala, olha, pelo que eu pude observar aqui, exato. Essa operação é crítica para você, eu tenho essa solução. Exato. Né? Aí gera um vínculo de confiança, de solução, de problema. E aí, numa próxima oportunidade, quando ele visualizar um gargalo, ele vai imediatamente pensar assim, olha, quem resolveu o problema da outra vez foi tal fornecedor. Né? Então, exatamente. Assim, esse, para mim, é o principal desafio do setor de vendas hoje. Perfeito. Eu lembrei da história, então... besteira, mas é a história do homem que foi vender aspirador de pó, né? Ele chegou, sujou tudo a casa da mulher e tal. Aí ela falou, você não vai vender, que eu não tenho energia elétrica. Não adianta. Agora vai ter que pegar a vassoura. Então é meio nessa linha mesmo, né? Esses dias até entrou um rapaz novo lá na loja, ele falou assim, eu tava olhando o site dos fornecedores aqui, o que
Todo mundo fala que vende solução. Então é meio nessa linha. Mas aí o que o Emerson coloca é interessante, porque não é só vender solução. É vender a solução certa de maneira assertiva. É o remédio para tua dor. Né? E é isso, né? Se a empresa está preparada, se ela é consciente disso, né? Se aquilo é um caminho crítico para ela. Quando ela te procura e fala que tem um problema, ótimo. Não, sim. Mas não é sempre que acontece. Né? Foi o que o Vinícius falou. Quando ele chega na minha loja querendo, é ótimo. Eu não posso perder agora. Não é sempre que acontece. Isso é 10%, né? Perfeito. Menos. Perfeito. Para a gente finalizar esse bate-papo que está muito bom, né? Eu acho que quem está assistindo também vai gostar muito desse nosso bate-papo. Eu queria verificar com vocês qual que é a importância da educação executiva em vendas. A gente já viu vários pontos aqui, né? Tecnologia, processo, comunicação, descobrir caminho crítico. Quem que é o decisor que realmente interessa depende de cada unidade, ou depende de cada segmento, enfim. Né? E qual que é a importância? A educação executiva não é só cursos de longa duração, mas atualizações, desenvolvimento, porque a área de vendas sempre reclama que tem pouco tempo para isso. Porque ele tem que entregar, ele tem que estar visitando, ele tem que entrar às 8, sair às 8 da noite de dentro do canavial. Mas qual que é a importância para que você chegue e fale, a gente precisa? Sem treinamento, sem atualização, você não consegue acompanhar as mudanças, né? Então, assim, nós conversamos sobre vários assuntos aí que deixou bem clara a necessidade do cliente, do vendedor, saber sobre a operação do cliente, saber um pouquinho de engenheirês, né? Falamos um pouco sobre caminho crítico. Então, não tem como você adquirir esse tipo de conhecimento sem um treinamento. E as demandas, elas mudam muito. Né? Então, é necessária a atualização. Né? Hoje existe um bloqueio muito grande, por exemplo, com a relação de automação e mecanização. Né? Então, assim, como você vence a barreira, às vezes uma empresa onde o decision maker está no chão de fábrica, do medo dele de perder o emprego em função de uma mecanização. Sim. Né? Você precisa passar por um treinamento e você precisar entender que aquilo vai aumentar a chance dele continuar empregado, né? Você precisa dessa atualização para poder ter segurança para passar essas informações, para mostrar o valor agregado, para poder fazer um cálculo rápido, às vezes, olha, se você diminuir tantas horas na sua produção, isso pode significar uma economia de tanto, né? Então, assim, o vendedor hoje, ele tem que ter várias habilidades que não apenas, que também é importante, a habilidade de negociação. Né? Então, hoje em dia não tem espaço mais para o vendedor que não gosta de mudança e que não se atualiza. Né? Perfeito. Vinícius. Eu acredito, e aí eu trago para mim, né? Acho que esse caminho do desenvolvimento contínuo, e isso, como o professor Paulo falou, eu acho que é geral, não é só curso de longa duração. É aquele pequeno curso que você faz, aquela pequena imersão, qualquer coisa que te gere um conhecimento. Um webinar, um seminário. Qualquer coisa. Ou que seja um bate-papo assim, com alguém da área, o que seja. Eu acho que isso, o mais importante é gerar uma diferenciação. Isso te diferencia enquanto profissional, não só pelo diploma que você tem, mas por aquilo, a solução, a habilidade que você oferece. Porque vamos colocar assim, claro, existem os desafios, mas igual a pessoa fala do Brilliant Basics, né? O básico bem feito. Se você faz o básico bem feito, ótimo. Parabéns, cumpriu a sua obrigação. Mas o que você dá a mais, né? E isso também eu penso no processo. Aí, olhando um pouco pelo lado mais... Não vamos falar de marketing, mas eu acho que tudo... eu estava até vendo, não lembro qual que é a fonte, mas falando que a criatividade, de certa forma, ela se manifesta na viagem que você não fez, no filme que você deixou de assistir, no podcast que você deixou de ouvir, por isso acompanha esse podcast. Mas boa, fica a dica. Boa. E também nas aulas, nos insights que você deixou de ter por não buscar. E isso tudo vai criando, de certa maneira, um campo vamos colocar assim, ele vai colocando soluções na sua prateleira que na hora que você está ali diante do cliente, você consegue pegar aquilo daquela gaveta e falar assim, é isso aqui. Achar aquela ferramenta, né, que você guardou um tempo atrás. E o básico bem feito, ele é cada vez mais o mínimo.
Né? Então, assim, década de 90, por exemplo, você podia chegar, estufar o peito e falar, meu produto tem qualidade. Uhum. Hoje, se seu produto não tiver qualidade, você nem fica no mercado. Isso não é mais um diferencial, É. isso é uma obrigação, né? E no setor de vendas, fazer o básico, saber negociar, ter um bom relacionamento com o cliente, é o mínimo. Perfeito. Ou seja, mudança perene, né? Novas habilidades, foi isso, né, que você falou? Exatamente. Mudança e novas habilidades e diferenciação. É isso. Você tem que fugir desse básico, porque o básico já não entrega o mínimo. Né? Então, se a gente pudesse pensar com relação a essa educação continuada, seria isso. É isso, Um é resumo essencial. da conversa. É essencial. Eu acho que mais que isso, às vezes, só complementando, Sim. Conhecer soluções. Às vezes, isso implica que você não precise ficar inventando roda toda hora. Você conhece outras soluções, você conhece outros processos, você conhece aquilo que está além daquela engrenagem girando em cima. Então, aquilo, na hora que acontecer alguma coisa, você conhece soluções. Eu acho que isso é fundamental, porque te economiza você despende tempo nesse desenvolvimento, mas te economiza uma energia de ficar quebrando cabeça. Tentando desenvolver algo que já foi despendido energia para ser solucionado, né? Saber onde procurar também, né? Então, muitas vezes você faz um curso, você tem lá contato com uma norma, com alguns papers, né? Algum artigo e tal. Você não precisa decorar nada daquilo. Né? Você sabe que viu, sabe onde viu. Exato. Né? Eu preciso de uma solução assim. Então, eu me lembro de um colega de curso que tinha habilidade nessa área, me lembro de um professor, eu me lembro de um artigo que eu li, de um livro que eu li. Sim, perfeito. Então, cria, vamos dizer assim, a habilidade para você ir buscar a ferramenta com mais facilidade. Né? E uma coisa que você falou que é importante, Emerson, que a mudança ela é perene e as pessoas são normalmente contrários, desde que eles não saibam que aquilo vai ajudá-los. Que Exatamente. Você falou da mecanização. Se eu mostrar para ele que vai ter a mecanização, mas isso não é uma ameaça, mas pode ajudá-lo. Muito pelo contrário, né? Recentemente estava fazendo treinamento numa usina e nós, por coincidência, estávamos testando um robô para fazer uma determinada operação. Aí a primeira pergunta, antes do treinamento começar, nós somos em 4 fazendo essa operação. Se você instalar o robô, vai ficar só em 2. E aí, como é que você sai de uma situação dessa no primeiro minuto de treinamento? Aí eu falei, vamos lá. Nos Estados Unidos, para cada 10 mil operador, tem mais ou menos 280 robôs instalados. Né? Na Alemanha deve ter uns 400, mais ou menos. A gente procura no Google aqui e você vê o número certinho. Né? No Brasil tem 12. Onde você acha que é mais fácil ter desemprego? Exato. Entendeu? Então, assim, tem um outro ângulo para você olhar. Se a sua usina não se automatizar, ela vai começar a ficar fora do mercado, porque as outras estão, e aí, ao invés de mandar 2 operadores embora, vai mandar todo mundo que está na usina. Né? Todos os 5 mil colaboradores que tem na usina. Exato. E outra coisa, uma coisa é você ser um soldador manual, outra coisa é você ser um operador de robô. Exato. Sua valorização é diferente. Né? Então, assim, para você conseguir puxar essa informação ou saber que existe essa informação no Google, você precisa ter passado por um treinamento antes. Né? Informação ali, ó. Perfeito. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Essa é de 2022. Essa é de 2022. Tem um pouquinho mais atual, acho que é 2024. Olha lá. Tá vendo? Né? Mas esses dias a gente fez a visita na Hyundai, né? Até junto com a Fundace. E você vê que é junto, né? A gente tem um processo de automatização, são mais de 300 robôs, parte de soldagem, coisa absurda. Só que você tem a operação de pessoas conduzindo aqueles processos. Sim. Então, você vê que existe uma conexão. O operador que eu preciso para programar um robô é diferente do soldador. O nível de qualificação dele, a valorização dele como profissional é diferente, né? Então, a mudança ela é necessária. A gente precisa fazer eles entenderem que esse é o desafio. Você leva a mudança... e não colocar ele contra a mudança, né? Porque ele fala, poxa, essa mudança vai acabar comigo. O robô faz o trabalho de 10 soldadores, ele já olha assim. Perdi a atenção. Começa a fazer conta. Será que tem 10 pior que eu aqui? Exatamente. Eu acho que é um desafio para o vendedor. É um grande desafio. Para quem vai levar isso para ele, né? E ele precisa estar plenamente convencido disso, porque é muito difícil você conseguir vender algo que você não compraria, né? Exato. Se o vendedor realmente acha que isso vai causar desemprego, o que é um engano, né? Sim. Ele não vai conseguir se expressar de uma maneira confiante
e otimista o bastante para poder passar a mensagem do jeito que ela é. Sim, mas muito bacana a pessoa não tem receio à mudança, mas você tem que dizer o que aquilo traz de positivo para ela. Senão ela vai se colocar contra, né? Senão é ruim, né? Você está mexendo com a minha vida, né? É perfeito. Bem, quero agradecer muito aqui ao Vinícius, ao Emerson, por esse bate-papo, além de ser muito bom, muito gostoso, né? Fluiu uma conversa muito boa, de muito conteúdo. Acho que a gente vai sair daqui com muita coisa positiva para passar para os nossos alunos de MBA, para passar para o público em geral que vai assistir os melhores momentos do nosso bate-papo, né? Então, agradeço imensamente. Agradeço a todos aqueles que participaram, que assistiram mais esse episódio da Fundacicast. Estamos finalizando mais um episódio do MBA Gestão em Vendas. Não deixe de seguir as nossas redes sociais lá no www.fundace.org.br e veja todos os nossos episódios no nosso endereço no YouTube. Então, você já tem 17 episódios e contando e aumentando, tá? De conteúdo muito rico, conteúdo muito importante, como o Vinícius colocou. A gente tem que estar sempre olhando essas possíveis soluções e na hora que precisar pode tirá-la do armário. E esses episódios são para isso, para que você enriqueça cada vez mais sua vida profissional. Esperamos todos nós encontrá-los no episódio 18 do Fundacicast. Um abraço, fiquem bem.